Eu acho que a gente vive no Brasil hoje uma explicitação da luta de classes em um nível que a gente nunca teve. A gente tem no Brasil o predomínio de uma ideologia que ficou conhecida como ideologia da democracia racial, que foi inclusive criada por um pernambucano, Gilberto Freire, foi amplamente aproveitada pelo Estado Novo e pelo regime militar após a ditadura de 64. A ideia da democracia racial, ela é baseada numa suposta harmonia das três raças que fundaram o Brasil e numa relação, é como se o Brasil fosse o resultado de um encontro das raças. Ora, o que é que isso oculta? Oculta o problema da dominação, que sempre esteve presente nessa sociedade, que, vamos combinar, é uma sociedade cuja principal instituição é a escravidão. Do ponto de vista da formação do Brasil, a escravidão é a instituição social mais importante, é aquela que mais determinou os rumos e o destino desse país. A ideologia da democracia racial joga isso para debaixo do tapete e uma das dificuldades que a gente tem no Brasil é a explicitação dos conflitos, ou pelo menos da divergência de interesses. Da mesma forma, é muito difícil a gente convencer que o Brasil é um país profundamente fraturado. Ele é marcado por uma divisão profunda de classes que nenhuma outra sociedade do Ocidente, no mesmo patamar de industrialização e riqueza, conhece. Porque em nenhuma outra sociedade do Ocidente que tem esse mesmo patamar de riqueza, a distância entre as classes sociais é tão grande. E quando eu digo distância, eu não falo só do ponto de vista da riqueza, da apropriação da riqueza. Esse ponto é muito importante, porque no caso brasileiro, a gente tem a constituição e a reprodução de antigos e novos monopólios. Então a gente teve o monopólio da terra, que foi o primeiro a ser instituído, o monopólio de direitos políticos, porque o Estado brasileiro foi criado para garantir os direitos das oligarquias rurais. A gente teve mais tarde o monopólio de acesso privilegiado aos recursos públicos, através do BNDES, por exemplo, através dos bancos públicos de investimento. A gente teve o monopólio dos meios de comunicação, o monopólio da propriedade urbana. Então são antigos e novos monopólios que estão sendo defendidos por esse golpe impetrado em 2016. Mas um monopólio muito importante que é preciso destacar é o monopólio do acesso à educação de qualidade, especialmente do ensino superior. A universidade pública no Brasil sempre formou elite. A universidade pública é um dos instrumentos fundamentais de reprodução social. A reprodução social são os mecanismos que garantem que os filhos dos mais ricos vão continuar ricos e os filhos dos mais pobres vão continuar pobres. Uma das barreiras fundamentais da mobilidade social no Brasil sempre foi o ensino superior de qualidade. Com a política de cotas, das cotas raciais e das cotas sociais que a gente teve nos últimos anos no Brasil, um desses monopólios ameaçou ser rompido. Eu acho que esse é um dos pontos, um dos nervos mais sensíveis para as elites brasileiras na sua relação com o PT. As elites brasileiras detestam o PT, a gente sabe disso. E eu acho que uma das razões para esse ódio de classe, que é um ódio que se expressa como ódio ao Partido dos Trabalhadores, é a ruptura desse monopólio do acesso à educação superior de qualidade. Porque é isso que faz com que muitos dos filhos dessas elites não consigam entrar nessas universidades e tenham que ir para o sistema privado, que no caso do Brasil, claramente tem uma qualidade inferior. Então as pessoas, na verdade, têm aquela velha máxima que é muito clara, é muito típica de uma sociedade tão hierárquica quanto a nossa, que é aquela ideia de que as pessoas são muito bem-vindas, são toleradas, são até queridas. Isso é a cara do Brasil, mas desde que elas saibam o seu lugar. Eu acho que quando os pobres, os negros, os mestiços começaram a chegar em maior número na universidade, isso foi uma afronta a esse sentimento de casta que sempre marcou tanto as elites brasileiras. Eu acho que a gente tem que então ter em mente que se trata da disputa entre dois projetos antagônicos para o Brasil. Um que é o projeto de quebra desses monopólios sociais, antigos e novos. O outro, que é um projeto justamente de reedição desses antigos monopólios e manutenção daqueles que já estão aí. Então é muito importante a gente entender quais são os interesses de classe que estão sendo manejados por trás dessas disputas institucionais.